Fala família, tudo bem com vocês? Mais uma questãozinha, a nossa penúltima questão da nossa playlist aí, a questão de número 133. Ela é uma questão de todas as questões que eu fiz com vocês até o momento. Quando eu olhei essa questão na prova, quando eu fiz no dia, eu senti que ela estava um pouco estranha, né? Eu falei um pouco também disso quando eu comentei sobre aquela questão da dimetilamina, que muita gente poderia estar interpretando como parte de propriedades coligativas. O texto ele estava induzindo muito ao erro do aluno, mas essa questão, em tese, galera, eu achei ela um pouco esquisita, talvez mal formulada em alguma medida, mas a questão foi, a ideia da questão foi bem escolhida, obviamente, mas acredito que ela poderia ter trocado ali algumas palavras importantes. Em resumo, aqui eles comentam um pouco sobre o despejo de óleo nos oceanos, que acaba causando prejuízos nas regiões costeiras. E aí, métodos tradicionais como o despejo de óleo geram resíduos difíceis de descartar e tudo mais, e os pesquisadores desenvolveram um tipo de filtro capaz de separar o óleo e a água. Lembrando, óleo e água são duas substâncias que apresentam polaridades completamente diferentes. Essa questão de número 133 tem um viés ali sobre interação termomolecular, sobre química ambiental, mas o mais importante joguei o óleo na região costeira, criei um filtro para que a gente consiga ter ali uma separação entre eles. E ele comenta: o dispositivo é montado sobre uma malha de aço com uma sequência de camadas. A primeira camada é formada por polímeros de cargas positivas, a segunda por nanopartículas de sílica, a terceira é formada pelo mesmo polímero e a última é um surfactante, conforme mostrado na figura a seguir. Então vamos lá. Observando aqui a figura, e aí que mora o perigo, galera. Aqui tá meio um zoom out aqui para vocês, mas vamos tentar melhorar aqui a situação. A malha de aço tá aqui, a gente tem polímeros, todos carregados aqui, nanopartículas de sílica, tá vendo? Esses negativos também aqui estão acontecendo, e o surfactante. O surfactante é bom deixar claro que tem carbono, e os flúors aqui, né, cada átomo de flúor, gera uma simetria na molécula, o que a gente pode concluir o seguinte, que mesmo que esses polímeros tenham muitos carbonos, são polímeros carregados, e se são polímeros carregados, já gera uma questão de serem polares, ok? Então, parte do filtro vai interagir com a água, parte do filtro vai interagir com a própria gordura ou óleo, tudo bem? A questão, ela é bem direta, e o que mata essa questão de ser um problema é isso aqui. Na utilização desses dispositivos, a retenção do óleo ocorre pelo... Essa palavra retenção é que vai deixar muita gente confuso. Falei com os professores também da área, e alguns também concordaram, estava até vendo essa discussão no próprio Instagram, que a palavra retenção vai pegar muita gente. Tipo, a ideia da questão é boa, ele está querendo que você relacione o seguinte: o filtro ele vai deixar somente a água passar e o óleo vai ficar retido. Mas como ele vai ficar retido, onde ele vai ficar retido, essa que é a questão toda, tá? No surfactante, na camada superior de polímeros, na inferior, nanopartículas, na malha de aço. Bom, na malha de aço não vai ficar, porque a gente tem que entender que a primeira camada é o polímero de carga positiva. Depois vem a sílica, depois vem o polímero e por último é o surfactante. Então o surfactante vai estar lá no final, né, das camadas do processo. Beleza? Ponto importante. Daqui tem que puxar um gancho que eu nem cobro todo mundo de vocês, que é a ideia dos tensoativos, dos sabão no caso, sabões, né, e dos surfactantes. O que é o surfactante? É um tipo de tensoativo. O que ele faz? O tensoativo ele quebra a tensão superficial entre líquidos entre si. Então a gente fala muito que óleo e água não se misturam, porque existe uma tensão superficial entre a água e o óleo. O que quebra a tensão é o detergente ou o próprio sabão. Nesse sentido, a palavra surfactante tem relação quase 100% com o sinônimo de sabão também. E nessa sequência, qual é a nossa lógica? Se você observar o surfactante aqui, lembra que se ele for um tipo de óleo, qual é a fórmula de um óleo, né? Ou de um sabão no caso? Ele tem carbonos e tem uma parte que chama de cauda polar. Lembrando,
Um surfactante ou um sabão, ele interage de forma dupla, ou seja, interage com a água, interage com a parte do óleo. A gente chama isso de sistema anfifílico. Então, parte do detergente, ele vai interagir o óleo, né, na parte da cauda, que é uma cauda mais apolar, uma cauda com baixa polaridade, e a parte polar é onde vai sair a própria água. Então pensa comigo, na hora que você ter essa retenção aqui, quem vai reter o óleo é o surfactante, porque os outros, ó, o polímero é carregado, a sílica tem as cargas negativas entre elas, tudo bem? Então existe ali uma certa polaridade nas camadas superiores e inferiores da nanopartícula também, devido à carga aqui em cima. O surfactante também tem, só que galera, olha pra cá, embora tenha muitos carbonos e muitos átomos de flúor, isso gera uma coisa chamada simetria na molécula. E se tem simetria, é porque a cauda desse surfactante ela tem uma baixa polaridade, o que torna essa molécula um grande, vamos dizer assim, né? Um grande ótimo, né? Um grande exemplo, podemos dizer assim, né? Quase essa palavra, um grande exemplo de uma parte que vai reter o óleo. Mas a palavra reter seria melhor trocada por impedimento, barreira. O surfactante vai embarrear o óleo para que a água consiga passar na parte polar, tudo bem? Então ele vai deixar, né, com que o óleo e a água não se misturem mais devido a esse filtro. Essa questão ela realmente é um pouco mais complexa, mas só lembrar que o sabão ele faz esse processo. Ele interage com as duas partes e aí você consegue reter parte do óleo e, obviamente, reter a parte da água e deixar ali a água interagindo na parte que a gente chama de cauda, de cabeça polar, e a cauda é a parte mais das gorduras e dos óleos. As outras são todas polares, então não vai ficar nenhum óleo nas partes superiores do polímero, nem inferiores, nem a própria sílica, porque tem as cargas negativas ali acontecendo, beleza? Então nesse caso, a única parte do filtro que vai reter o óleo ou que vai deixar embarreirado é a letra A, devido ao fato de ser parecido com um sabão ou um tensoativo, que vai quebrar a tensão superficial entre os dois líquidos, tudo bem? Então, é uma questão um pouco complexa, mas devido à própria simetria da molécula, devido aos átomos de flúor conseguirem gerar esse composto, né, sendo ali cada vez mais apolar, devido do momento de polar também ser igual a zero, o surfactante seria a melhor opção nesse filtro. Show? Se você errou essa questão, tá tudo certo, mas ela é uma questão que, de novo, tinha um cunho mais interpretativo do que um cunho de você ler o texto e entender um pouco mais. De um cunho técnico também tinha que ter essa parte técnica, mas a interpretação do esquema com o texto da parte técnica tem que ficar bem colada. Lembra que a prova de naturezas, esse ano, assim como ano passado, está se tornando uma prova um pouco mais conteudista, e por isso que ela é uma prova, né, que o aluno tem que saber algumas coisas importantes nesse momento, tudo bem? Galera, não esqueça de, por favor, curtir o nosso vídeo, assinar o nosso canal, comentar, para que a gente possa cada vez mais trazer o nosso melhor para que vocês possam ter uma ótima resolução, tá bom? Tamo junto, um beijo e até a próxima.